gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu resolvi fazer uma coisa diferente agora no vídeo de hoje. Como a gente tá no mês do Halloween, no Dia das Bruxas, eu resolvi montar um cenário diferente aqui para os vídeos. Então eu montei aqui a minha mesinha com vários objetos, né, de Halloween, as abóboras, aranha, teia de aranha, enfim. E aqui atrás também na minha estante eu coloquei vários objetos, né, várias decorações de Halloween. Tem as caveirinhas, as abóboras, os morceguinhos e as aranhas, né? Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Beatriz e eu tô aqui de vez em quando falando sobre livros. Espero que você goste do vídeo. E se você não é novo, também quero dizer que é muito bem-vindo. E espero também que goste do vídeo de hoje e da indicação que eu tenho pra vocês aqui de leitura pra esse Halloween. Então bora logo lá pro vídeo de hoje. Então, gente, falando agora sobre o livro que eu quero indicar pra vocês, é o Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do autor Grady Hendrix. Perdão pela pronúncia, mas eu acredito que é assim que se fala o nome dele. Então, gente, aqui nesse livro a gente vai conhecer duas melhores amigas, que no início não são tão melhores amigas assim. Então, a Abby e a Gretchen. Elas duas se conhecem crianças, elas têm ali por volta de 10 anos, e a Abby tá dando uma festa de aniversário, que é ali num ringue de patinação no gelo. Então, ela tá dando essa festa de aniversário e convidou todo mundo da turma dela, da turma da escola dela, só que ninguém apareceu. E ela fica muito triste, até que no momento da festa ali, que ela já não tem mais esperança de que ninguém apareça, finalmente a Gretchen aparece com a mãe dela ali. Ela também é uma criança de 10 anos, e ela chega lá na festa e aparentemente dá tudo errado. Assim, a Abby não vai com a cara da Gretchen porque ela acha que ela é uma menina muito estranha, muito diferentona, então ela não fica muito feliz com a presença dela ali. E acontecem outras coisas ali também que faz a festa ser um desastre completo. Porém, com o passar dos dias, elas vão se aproximando mais e acaba surgindo uma amizade muito grande entre elas duas. E a partir de então, elas se tornam melhores amigas, né? Pra sempre. A partir desse momento vai ter um corte na história e aí a gente vai conhecer a Abby e a Gretchen adolescentes. O livro ele inicia em 1982 e depois do corte nós já vamos para 1988. Então ali nessa época de 88, as duas elas já estão adolescentes, né? Estão vivendo ali a fase de adolescente delas, né? Fase essa de adolescente que a gente sabe que é muito complicada, né? Então, como o livro se passa ali pelos anos 80, né? Pelo ano de 1988, elas estão muito ali inseridas no meio das drogas. Então, todo mundo está se drogando nessa época, no livro. Tem muitas pessoas se drogando e as drogas estão ali muito em alta. Então, num belo dia, tá as duas, a Abby e a Gretchen, com mais duas outras amigas, e elas resolvem que querem experimentar LSD. Então elas se juntam ali na casa da mais rica, ali que tem mais dinheiro, e acabam experimentando a droga. E num belo momento, a Abby tem a brilhante ideia de ir nadar pelada no lago que tem ali na frente da casa. No início, assim, as meninas não concordam, mas a Gretchen acaba dizendo, não, talvez seja uma boa ideia, vamos, né? Então ela concorda e vai tomar banho no rio sem roupa. Porém, quando elas chegam lá perto, as três meninas, a Abby e as outras duas meninas, percebem que o lago ele tá com... o volume de água dele tá muito baixo. Então se elas pularem, elas podem acabar se machucando. Porém a Gretchen não dá ouvido, ela não quer saber, ela tira a roupa dela e pula dentro d'água. E nisso ela submerge e não volta mais pra superfície. E as meninas começam a ficar super preocupadas, querendo saber o que aconteceu, né? Será que ela se machucou, bateu a cabeça ali nas pedras debaixo do rio, do lago, quer dizer. E elas ficam gritando, chamando pela Gretchen, só que a Gretchen não responde, ela não aparece. E elas passam a noite toda procurando a Gretchen e ela simplesmente desaparece. Até que um momento a Abby vê a Gretchen saindo do lago e se enfiando no meio da mata. Tem uma mata ali na frente da casa e ela vê a Gretchen saindo
na outra margem, né? A Abby tá numa margem, a Gretchen sai na outra. E ela se mete no meio do mato. E a Abby, por ser melhor amiga dela, diz que vai atrás dela, independente do que tenha dentro do mato. Apesar dela estar com muito medo ali, a Abby, ela diz que tem que salvar a melhor amiga dela e ela vai atrás dela. Então, uma vez dentro da floresta, acaba acontecendo uma situação ali que deixa a Abby muito assustada. Ela sai correndo, dizendo que não vai mais se meter lá dentro. E apesar de estar muito preocupada ainda com a Gretchen, ela acaba desistindo de procurar ela ali naquela noite. Então as horas passam, a noite se transforma em dia e a Abby já tá querendo chamar a polícia, porque ela já tá super preocupada com a Gretchen, que ela não aparece, né? Ela não aparece em lugar nenhum, ela não responde quando chamam, então a Abby já quer chamar a polícia e ponto final. Só que a outra amiga, que é a rica, né, da história, a Margaret, diz que se chamarem a polícia elas vão estar ferradas porque elas estavam se drogando, né, na noite anterior. Então ela não quer problema com os pais dela e diz que elas têm que procurar mais uma vez pra aí sim poder chamar a polícia. Então elas se metem de novo dentro do mato e aí finalmente a Abby acha a Gretchen. Ela tá ali num acampamento militar muito antigo que agora nessa época as pessoas usam para se drogar, para beber, para fazer coisas não muito legais ali dentro. Então elas encontram a Gretchen ali no meio daqueles escombros ali, né, que virou patrimônio histórico, então ele nunca vai ser derrubado ali daquele meio daquele mato. Então elas encontram ela lá e ela tá toda suja, nua ainda e muito desorientada. E a Abby começa a confortar ela porque ela tá muito assustada. Então ela pergunta o que aconteceu, né, o que durante a noite que ela passou ali, o que pode ter acontecido, só que a Gretchen começa a chorar e diz que quer voltar pra casa, né? Então elas acabam deixando pra lá, acabam desistindo de perguntar o que pode ter acontecido pra não deixar a Gretchen mais assustada do que ela já tá. Então a Abby leva a Gretchen pra casa e diz pra ela tomar um banho e se arrumar e que elas vão se ver na segunda-feira na escola. A partir daí, então, coisas muito estranhas começam a acontecer ali na vida dessas 4 amigas, né? E o cerne, o centro dessas coisas estranhas é a Gretchen. E então a Abby, ela começa a se perguntar o que pode ter acontecido ali com a Gretchen no meio do mato, né? O que será que aconteceu pra ela ter ficado tão estranha de repente? Porque ela era uma menina tão boazinha, tão santinha, digamos assim, e do nada ela se transforma numa pessoa completamente diferente, uma pessoa que a Abby não conhece. Então a sinopse do livro é basicamente isso. Eu não vou falar mais porque se eu falar mais alguma coisa, eu vou dar spoiler pra vocês e eu não quero, porque esse livro, ele é uma surpresa bastante interessante. Então eu vou parar por aqui de falar sobre a história, né? E vou começar a falar agora sobre o que eu achei do livro pra vocês. Então, gente, esse livro aqui eu peguei ele pra ler sem esperar muita coisa. Eu juro pra vocês que eu esperava que fosse apenas uma história de adolescentes, uma história chata, né, uma história infanto-juvenil em que eu não ia me interessar e acabar largando na metade. Porém, quanto mais eu lia o livro, mais eu me interessava. E eu criei várias teorias sobre o que podia ter acontecido com a Gretchen e, no fim, as teorias que eu criava eram mirabolantes demais e não foi nenhuma delas. Enfim, ele é um livro que ele é pro público jovem. É aquele livro pra você que é medroso. Eu digo assim porque ele é um livro que não tem sangue, não tem mortes, assim, horríveis e desmembramento e essas coisas, entendeu? Então ele é um livro pra quem é medroso e ou quer iniciar no gênero de terror. Então ele é um livro perfeito pra você, que é uma dessas duas coisas. Ou é medrosa ou tá querendo iniciar aí no gênero de terror. Ele é um livro, na medida do possível, leve. Em toda a história, o livro tem 300 e poucas páginas. Eu juro pra vocês que apenas uma cena ali do livro me deixou um pouco enjoada. Foi bem impactante pra mim. Mas o resto foi bem tranquilo de ler. No decorrer da história a gente vai vendo essa mudança da Gretchen, né, que ela vai tendo. A gente vai vendo também o poder da amizade entre ela e a Abby, né, porque as amizades, principalmente amizades de colégio, elas costumam ser muito frágeis. Porém, a amizade entre a Abby e a Gretchen, a gente vê no decorrer das páginas, até chegar no final, que ela é uma amizade que vai durar, assim, anos.
Então a gente vê a força da Abby, apesar de todo mundo estar contra ela, né, achando que ela é má influência pra Gretchen. Até porque a Abby, ela é pobre. Na história ela é uma menina pobre e tem bolsa de estudo em uma escola de pessoas ricas. Então ela é pobre, ela não, assim, as pessoas acham que ela não tem perspectiva nenhuma de vida. Mas ela vai contra todo mundo, ela é uma ótima estudante, ela só tira notas boas. Ela também é uma ótima amiga pra Gretchen, né? Então a Gretchen ali, ela é uma menina rica e os pais dela começam a achar que a Abby é uma má influência e acabam afastando as duas, né? Então a gente vê como a Abby, ela é forte nesses momentos em que tudo tá dando a entender que ela devia desistir da amizade dela com a Gretchen, devia abandonar ela, deixar ela à própria sorte. Mas ela não desiste, ela vai até o final, até descobrir o que realmente está acontecendo com a Gretchen e ela vai tentar com unhas e dentes. Gente, sério, as coisas que essa menina faz eu não sei se eu conseguiria fazer. Mas ela vai tentar com unhas e dentes, ela vai até o final, ela para de se importar até com ela mesma direito, pra se importar com a amiga dela, pra descobrir o que tá acontecendo com a amiga dela de errado. E pra tentar dar um jeito de salvar a amiga dela, né, pra fazer a amiga dela voltar ao normal. Então a gente vai acompanhando essa amizade delas e eu achei essa parte do livro muito linda, sabe, essa força da amizade delas. Será que uma amizade é capaz de superar tudo, né? Então a gente vai ver aqui nesse livro que ela é capaz de superar muitas coisas, né? Até coisas sobrenaturais, né? Então é muito linda essa parte do livro, né? A história da amizade delas e tudo mais. E essa foi a parte que me pegou bastante, que me fez ficar... Além do mistério ali que envolve a Gretchen, né? Essa parte da amizade delas, da força da amizade delas, do amor que elas têm uma pela outra, me fez ficar muito a fim de chegar à última página e saber como é que elas iam terminar, né? Se elas iam continuar amigas, se não iam continuar, né? Então, foi algo que me prendeu bastante. E, gente, vou ser sincera com vocês. Esse livro, ele se passa nos anos 80. Então, eu sou uma pessoa que nasceu nos anos 2000, né? Eu sou de 2000. E, assim, eu não entendia nada do que eles falavam aqui. Nenhuma referência, assim, de música, de momentos ali que eles estavam vivendo, eu não estava entendendo nada. Porque o autor, ele se vale muito disso. Ele pega muitas referências dos anos 80... E acontecimentos dos anos 80, várias coisas que aconteceram lá naquela época que eu, como uma pessoa dos anos 2000, não passei, não vivenciei nada do que ele estava falando, então foi um pouquinho complicado para mim entender ali as piadinhas, sabe, as tiradas dos personagens. Então eu acho que é um livro que vai funcionar também. Eu falei que é um livro que funciona para duas pessoas, né, para aquelas que são medrosas e para as que querem iniciar no gênero de terror. Mas eu acredito que é um livro que vai funcionar também para quem é dos anos 80, quem nasceu ali nos anos 80, que teve a sua infância, a sua adolescência nos anos 80. Eu acredito que vai ser um livro bem interessante para vocês relembrarem essa época da vida de vocês, né? Reviverem as coisas que aconteceram naqueles anos. Acho que vai ser um livro bem nostálgico para as pessoas que viveram naquela época. E a gente já vê a pegada mais anos 80 nele só pela capa dele, né? Que parece uma fita, né? Parece aquelas capas de DVDs antigos, sabe? Bem anos 80 mesmo, sabe? Bem anos 90, bem século 20. Aqui, ó. Aqui é uma cena, eu não sei se é a cena de algum filme de terror que tem ou se foi uma cena feita só pra aparecer aqui no livro. Mas aparece ali o cara correndo atrás da menina e é um efeito bem anos 80, anos 90 mesmo. Então a gente já vê aí a pegada que o autor quis dar pra história, que é bem dessa época mesmo. Então eu acho que se você for dessa época, se nasceu, se cresceu, se vivenciou tudo que aconteceu nos anos 80, vai ser um livro maravilhoso pra você relembrar tudo isso. Então já deixo aí a dica pra vocês. Então, gente, esse livro aqui, ele não é um fenômeno da literatura mundial, tá bom? Ele não é um livro assim. Ele não é o melhor livro de terror que existe na face da Terra. Muito pelo contrário, ele é um livro bem mediano. Mas é um livro que te prende, é um livro que te faz querer saber o que vai acontecer no final, que faz querer
que te faz querer seguir ali as meninas, né, os acontecimentos na vida dela. Vocês ficam intrigados para saber se a Abby vai conseguir descobrir o que está acontecendo com a Gretchen. E também vocês ficam intrigados para saber o que está acontecendo de fato com a Gretchen. Porque em muitos momentos o autor leva a gente a ficar se questionando, né? Porque a gente vai por um caminho, aí o autor joga alguma coisa ali no decorrer da história que faz a gente mudar completamente as nossas ideias. Então é um livro que te instiga bastante, que te faz querer saber os mistérios ali e tudo mais, e te faz querer saber o final. Eu particularmente, opinião minha, gostei muito do final. Achei um final bem diferente, né, para livros assim principalmente que tratam da temática exorcismo. Então achei um final bem interessante, eu gostei muito. E assim, é um livro que em uma sentada você consegue terminar ele. Em uma tarde, eu acho que se você se empenhar, você consegue terminar ele. Ele não é um livro grande, dá pra ver aqui. Ele tem só 300 páginas e ele é muito rapidinho de ler. A diagramação dele é bem bacana. Eu gostei bastante. Fiquei muito surpresa com esse tipo de diagramação, com as páginas, né, que a Intrínseca, pelo menos eu nunca tinha visto um livro da Intrínseca desse jeito. Tá me lembrando muito os livros da Darkside, e os livros da Darkside são livros que eu gosto bastante, porque as páginas eu acho que elas são mais confortáveis de ler, as palavras também pra mim são bastante confortáveis, então me lembrou bastante o livro da Darkside. E por isso eu gostei muito da leitura. Fiquei muito feliz de ter dado uma chance para esse livro, porque eu sinceramente não esperava que ele fosse tão bom quanto ele é. Então, ele é um livro que, dentro do que ele se propõe, ele entrega muita coisa bacana, muita coisa diferente que eu ainda não tinha visto nesse meio de exorcismo, né? Então, é um livro legal. E eu recomendo muito pra vocês que queiram ler algo mais leve agora nesse Halloween. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do cenário, né, da minha mesinha e da indicação de livro. Durante esse mês de outubro eu vou ficar fazendo vídeos apenas sobre livros de terror que eu estiver lendo no momento. E vou continuar com esse cenário aqui. Então eu espero que seja um cenário confortável pra vocês. E enfim, gente, é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de ativar o sininho pro YouTube ele entregar a notificação, né, de tudo que eu postar. Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!